Mas eu quero agradecer ao Gilson e à Aline pelo carinho, pela hospitalidade tremenda. E é uma alegria muito grande. E vamos à palavra de Deus. Os irmãos estão estudando o livro de Lucas, amém? Amém? Qual é a mensagem desse mês? Qual é a visão para esse mês? Jesus, sua humanidade e sua... vocês estão olhando ali nos... Ai, caramba, tira isso daí, aí é fácil. Jesus, sua humanidade e seu exemplo. Não é? Jesus, a sua humanidade e seu exemplo. E quando nós olhamos, nós estávamos cantando agora há pouco aqui sobre a grandeza do Senhor, sobre a sua excelência, sobre a sua majestade. Como é lindo nós podemos cantar e nós podemos contemplar a grandeza de Deus, a sua majestade, a sua glória, o seu poder, esse Deus esse rei que não tem igual, não há nada que se compare a Ele, não há nada que se assemelhe a Ele, porque Ele é único, Ele é único. Ele é aquele que faz caminhos novos, Ele é aquele que opera maravilhas. Esse é Jesus. E nós o adoramos, nós o exaltamos, nós o louvamos, nós o reverenciamos, nós o tememos. E muitas vezes, eu e você, nós fazemos isso porque nós reconhecemos que Ele é Deus. Mas você não pode esquecer também que Jesus, quando veio ao mundo, Ele veio em carne. E como carne, Ele habitou entre nós. É o que a palavra de Deus diz no livro de João. E o Evangelho de Lucas fala sobre a humanidade do Senhor. Esse Deus glorioso, maravilhoso, majestoso, grande, o Criador dos céus e da terra, Ele desce até nós. E Ele habita conosco. Ele anda conosco. Ele come conosco. Quando eu falo conosco, com o homem, Ele esteve aqui. Ele pisou nessa terra, Ele pisou no solo, Ele tocou no homem, Ele comeu. É muito bonito quando você analisa, quando você para pensar nisso. Abra a palavra de Deus no livro de Lucas, já que esse é o nosso tema, nosso livro-chave para esse mês. Lucas, capítulo 2, versículo 48, mas se você começar a ler a partir do versículo 23, na verdade não é o 23, versículo 39, Lucas 2:39. Lucas 2:39. Feche seus olhos comigo, meu amado. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra, pois ela é viva e eficaz, e ela não volta vazia. Abra os nossos olhos nessa noite, abra o nosso coração, o nosso espírito, abra o nosso entendimento. Traz cativo agora os nossos ouvidos, a voz do Teu Espírito Santo, a tudo aquilo que Ele quer falar a nós, aquilo que nós precisamos ouvir, aprender e aplicar em nossas vidas. Nós queremos o Senhor mais do que qualquer outra coisa nesse mundo. E não há nada, nenhuma outra palavra, nenhuma outra ação, nenhuma outra atividade que possa nos dar o Senhor, a não ser a Tua presença e a Tua palavra em nossas vidas. Em o nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 2, versículo de 39 até o... Coloca de novo aí para mim no telão. 48, né? Mas vamos ler aqui a partir do 39. Você acompanha comigo. E quando acabaram de cumprir tudo, segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. 41. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. 42. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume das festas, do dia das festas. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontraram, como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo,
assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviram admiravam a sua inteligência e resposta. E quando ouviram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizestes assim conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procuramos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Por que é que me procuráveis? Não sabeis que haveis de tratar dos negócios de meus pais? A palavra de Deus diz que Jesus, embora sendo Filho de Deus, embora sendo o Deus Criador dos céus e da terra, o livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 16, fala sobre isso, que Ele é o Criador de tudo. Não há nada que exista, não há nada que possa ser palpável, visível ou até mesmo invisível. Principados e potestades, tronos, majestades nos ares, tudo, o cosmos, a existência existe por causa de Jesus. É por meio dele, por ele, para ele, que todas as coisas foram criadas. Ele criou tudo. Ele criou tudo. E nessa noite, eu quero compartilhar com você sobre sobre o Deus Criador, o único Criador de todas as coisas, que embora sendo Deus, Ele veio a esse mundo e Ele foi submetido ao domínio, à autoridade de um casal, José e Maria. Eu quero falar com você nessa noite sobre a obediência de Jesus aos seus pais terrenos. Amém? Você pode parar e imaginar um pouco, mas como é possível que esse Deus todo Criador, a perfeição, Ele é perfeito, tudo que faz Ele é perfeito, Ele é a perfeição, embora a perfeição, Ele seja a perfeição, Ele foi submetido ao domínio de um casal, Ele se submeteu à autoridade de um casal, José e Maria. Olha só o que é que diz o versículo seguinte. Nesse mesmo capítulo 2, versículo 49, depois dele falar que ele precisava tratar do negócio dos seus pais, versículo 50, e eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Tadinho, José e Maria, o que esse menino está falando? 12 anos, né? Falando uma coisa assim, mas como é que é isso? Não entenderam o que ele falava. No entanto, a palavra de Deus diz no versículo seguinte, que Jesus desceu com eles e foi para Nazaré, eles eram submissos, eles eram sujeitos. E eu quero te falar aqui que aqui está a grande verdade, o propósito de Deus para nossas vidas, como filhos e filhas do Senhor. Jesus, o nosso exemplo maior em tudo aquilo que nós precisamos ser, em tudo aquilo que nós precisamos fazer, nos deixa esse exemplo da sua própria existência, quando aqui na terra, em que ele era submisso aos seus pais terrenos. Eu pergunto a você, você acha que Jesus precisava se submeter a José e Maria? Na nossa lógica, jamais. Correto? Tem uns filhos aí que já iam pensar, né? Poxa, mas Jesus era o cara, né? Porque eu tenho que obedecer meu pai, eu tenho que obedecer a mamãe. Todo dia eu preciso ter que arrumar a minha cama e lavar a louça. Poxa, se eu fosse Jesus, eu não ia precisar fazer isso, porque Jesus é o cara. É ou não é? Mas a palavra de Deus diz que ele se submeteu aos seus pais. Por que você acha que Jesus se submeteu? Esse lado aqui. Por que você acha que Jesus se sujeitou a eles? Sendo ele o Filho de Deus, sendo ele o Criador de José e Maria. Para nos deixar um exemplo, legal. Aqui, desse lado aqui, por quê? Obediência. O senhor está pegando a minha pregação, hein? Eu falei que era sobre obediência, espertinha. Esse lado aqui, servo, para mostrar na palavra que ele é verdadeiro. Amém.
para honrar pai e mãe. Tudo que você falou é verdade. Tudo que você falou é verdade. Eu quero só acrescentar, eu falei, todo mundo, pastor Gilson, parabéns. O pessoal aqui é fera. Está todo mundo ligado na palavra de Deus. E isso é uma bênção. Mas eu quero que você abra a palavra de Deus comigo no livro de Hebreus, capítulo 5, versículos 8 e 9. Hebreus, capítulo 5, versículo 8 e 9. A palavra de Deus fala algo muito interessante. E eu espero poder passar para você. Hebreus, capítulo 5, versículo 8 e 9. Ainda que era filho, aprendeu por aquilo que padeceu. E sendo ele, o que é que diz a sua palavra? Como é que isso é possível, amados? Quando eu li isso, eu fiquei assim, mas como é que isso é possível? Ele é ou não é a perfeição? Ele é ou não é a perfeição? Ele é perfeito. Ele é perfeito. E a palavra de Deus diz, ainda assim, que ele foi aperfeiçoado através do quê? Através da obediência. Amém? Através da obediência. Passa para o seu irmão ao seu lado e diga, a obediência vai te levar à perfeição. É muito bonito isso, não é? A obediência, ela vai te levar à perfeição. Nós já sabemos que a obediência gera promessa. Quando nós obedecemos a Deus, nós recebemos a promessa de Deus. Mas a obediência, ela vai te levar também à perfeição. E esse é o exemplo que o Senhor Jesus deixa para nós. Que através do seu exemplo de submissão, embora ele não precisasse, embora ele não tivesse que fazer isso, porque ele é Deus, ele é o Criador de tudo, ainda assim, ele se submeteu em obediência aos seus pais terrestres. 18 anos se passaram, 18 anos, desde os 12 até os 30, Jesus foi submisso a José e Maria. Jesus foi submisso a esses pais terrestres, carnais, falhos, pais que envelheceram. Imagina, eles estavam diante da eternidade e estavam em decadência, porque eles estavam envelhecendo. Jesus é a eternidade, mas a palavra de Deus diz que ele aprendeu a obediência através daquilo que ele padeceu, em obediência, se submetendo a todo o desígnio do Pai. Por isso que ele honra os pais e a mãe. Por isso que ele cumpre e nos deixa um exemplo. Porque ele, para nós, tinha que ser dessa forma. Se você ler aqui em Hebreus capítulo 5, versículo 1 diz, porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus. Todo sumo sacerdote, tomado entre os homens, Jesus tinha que nascer, tinha que vir em carne, porque ele precisava, ele seria o autor e consumador da nossa salvação, e como sumo sacerdote, ele teria que interceder por nós. Mas para que ele pudesse interceder com perfeição pelas nossas vidas, era necessário que ele conhecesse tudo aquilo que eu e você nós passamos. Porque é isso que é a palavra de Deus. Amém? Você consegue entender? Preste atenção. Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Versículo 2. Hebreus 5, 2. E possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Ele mesmo está rodeado de fraquezas. E a palavra nos diz que ele aprendeu a obediência. Aprendeu a obediência por tudo aquilo que ele padeceu. Não somente a cruz. A cruz foi o ápice, a cruz foi o último momento, mas o Senhor Jesus aprendeu a obediência através de tudo aquilo que ele passou. E ele se tornou o autor e consumador da nossa salvação, através do seu exemplo deixado para nós.
Jesus, a sua humanidade e o seu exemplo deixado a nós. Que exemplo ele nos deixa? O exemplo de obediência. Que eu e você, nós precisamos nos sujeitar. E você talvez diga, poxa, mas é tão difícil se sujeitar. É difícil. Mas Jesus, o Filho de Deus, o Criador do universo, do cosmos, Ele também passou e se sujeitou e Ele venceu. Em submissão, Ele conseguiu passar por tudo aquilo e ser o autor e consumador da nossa salvação. Então, se Jesus pôde, você também pode. Amém? Se Jesus não tivesse passado, tudo bem, aí você poderia dizer, não, mas espera aí, Jesus nunca sofreu, Jesus nunca esteve na minha casa, Ele nunca passou com meu pai e com a minha mãe, Ele não sabe aquilo que eu passo todo dia lá no meu trabalho, com o meu chefe, tanta coisa que Ele me pede para fazer, não, na minha escola, não. A Bíblia diz que Ele passou por tudo, por tudo. O meu líder de célula, nossa, ele me pede tanta coisa. É difícil ouvir aquele irmão, é difícil obedecê-lo. Não é não. O Filho de Deus pôde. E se Ele pôde, você também pode. Porque quando Ele veio em carne. Ele não era simplesmente Deus. Ele passou por tudo aquilo para mostrar, para nos dar, para dar a mim e a você o caminho e a vitória de tudo aquilo que nós precisamos ter. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Jesus, o nosso exemplo maior de obediência. Jesus, o nosso exemplo maior da nossa vida, como seres humanos, como filhos de Deus. Agora eu quero te falar uma coisa muito importante que você precisa lembrar. Que essa obediência era necessária, essa sujeição aos pais terrestres era necessária, para que o plano de Deus se cumprisse em toda a sua plenitude. O primeiro Adão, o primeiro homem Adão, foi criado por Deus e recebeu o fôlego de vida através do sopro nas suas narinas. E ainda assim, a palavra de Deus diz que Adão caiu, porque ele escolheu se rebelar contra o Senhor. Agora, a palavra de Deus também diz que o segundo Adão, Cristo Jesus, por um homem entrou o pecado, a morte no mundo. Por um homem a salvação deveria vir. E teria que ser um homem, não poderia ser de outra forma. O segundo Adão, Cristo Jesus, que foi encarnado através do nascimento virginal, Cristo Jesus, que foi concebido pelo Espírito Santo, veio em carne, em sangue no mundo. Esse mesmo Jesus, o Filho de Deus, escolheu se sujeitar a toda a obediência de Deus, para que Ele pudesse ser o autor e consumador da nossa eternidade, da nossa salvação. Aleluia! Amém! Por isso que Ele é chamado, segundo o livro de Romanos, o segundo Adão, o segundo homem que veio ao mundo. E se Ele não tivesse feito isso naquele momento, quando Maria pergunta a Ele, filho, onde é que você estava? Jesus poderia ter rompido ali com todo o processo de Deus, se Ele tivesse dito, mulher, eu estou na casa do meu pai. Foi para isso que eu vim. Eu vim agora. Mas aquela hora não era a hora da manifestação dele para o ministério como um verdadeiro Filho de Deus, como quem Ele é. Sabe o que eu estava lembrando, pastor Gilson, agora há pouco eu estava conversando? Qual foi o primeiro, segundo o livro de João, qual foi o primeiro milagre que Jesus fez? A transformação da água no vinho, né? Qual é o diálogo ali, o diálogo que acontece entre Maria e Jesus? Quem é que chegou para Jesus e disse, olha, não tem vinho? Maria. Qual foi a resposta de Jesus para Maria? O que ele disse? Aqui no capítulo 2 de Lucas, Jesus diz, foi para isso que eu vim. Eu vim para cá para estar na casa do meu pai, para discutir das coisas concernentes ao reino de Deus, ao reino do meu pai. E aí ele vem e se submete aos seus pais terrenos. Amém? Aleluia, você está comigo? Presta atenção. Aí chega em João, eu estava pensando agora, Gilson, chega em João,
ele chega com Maria e diz: a minha hora não é chegada. Maria chega: filho, não tem vinho. Jesus ele trabalhava ele tinha uma adega? Você acha que Jesus tinha uma adega? Ele tinha uma plantação de uva? O que ele era? Carpinteiro. Por que Maria chegou com ele e foi falar para ele que não tinha vinho? E aí, Jesus diz: mulher, não é chegada a minha hora. E qual foi a resposta de Maria para ele? O que ela fez depois? Ela chega para os servos, né, e diz: olha, tudo aquilo que ele fizer, tudo aquilo que ele te falar, vai e faz. Olha o poder da autoridade, Gilson. Maria liberou Jesus para começar o seu ministério. Não é a mãe, preste atenção. Não olhe para a mulher. Olhe para o princípio da autoridade. Ela liberou Jesus para o ministério. Não é chegada a minha hora. Mas quando ela disse: tudo aquilo que ele te falar, faz. Maria liberou Jesus para que ele começasse o seu ministério. Ele se submeteu à autoridade de Deus através dos pais terrestres. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. Paulo fala em Efésios: filhos, sede submissos aos vossos pais, porque isso é agradável a Deus. Assim foi também com o Filho de Deus. Eu quero deixar com você 4 coisas que eu vejo nesse capítulo 2 de Lucas, que me chamam muita atenção. Eu quero passar para você nessa noite. A sugestão de Jesus, a primeira coisa que ela nos ensina, o primeiro exemplo que ele nos dá, é o exemplo do princípio de autoridade. Exemplo de princípio de autoridade. Nós temos um grande problema em obedecer pessoas, em obedecer autoridade, porque nós olhamos, ao invés de olhar para o princípio de quem criou a autoridade, nós olhamos para quem está exercendo a autoridade. Nós olhamos para quem está exercendo a autoridade, ao invés de olhar para a autoridade. É por isso que nós temos dificuldade de obedecer. Imagina a igreja primitiva, Paulo, Pedro, eles estressam, eles falam constantemente para a igreja: olha, sujeitai a toda autoridade, porque toda autoridade é constituída por Deus. E ela não existe para fazer o mal, mas para punir o mal. Toda autoridade é constituída por Deus. E Jesus nos dá esse exemplo de submissão à autoridade. Amém? Versículo 2, do capítulo 2, versículo 48 de Lucas nos mostra isso. Segunda coisa, Jesus nos dá o exemplo de temor a Deus. Temor a Deus. Ele era cheio de temor. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Hebreus capítulo 5, versículo 7 diz: o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que podia livrar da morte, foi ouvido porquanto o temia, o reverenciava. Ele reverenciava o Pai. Exemplo de temor, exemplo de reverência a Deus. Amém? Aleluia. Terceiro, meu amado, exemplo de humildade. Jesus nos deixa um exemplo de humildade. Mateus capítulo 11, versículo 28, conhecido por mim e por você: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de... Jesus poderia ter se exaltado ali com Maria naquele momento e ter dito para ela: mas quem é a senhora para falar desse jeito comigo? O senhor sabe com quem a senhora está falando? Você está gritando comigo, me repreendendo na frente dessas pessoas. Ele poderia ter feito isso, mas ele não fez. Ele não fez, ele não foi rebelde. Pelo contrário, ele foi humilde.
E a palavra diz que ele se sujeitou a eles. 18 anos de sua vida, o Filho de Deus, o Criador do universo, o Senhor dos tempos, do cosmos, o Alfa e o Ômega, ele se sujeitou por 18 anos a um casal, a um homem e uma mulher, que eram simples carpinteiros. A profissão de carpinteiro não era uma profissão digna, ou, nossa, esse cara aí é um advogado. Não, ou é um médico, não, era um carpinteiro. Maria, uma dona de casa. E a Bíblia diz que ele se submeteu a eles. Quanta humildade do Filho de Deus, para mim e para você. Amém? Quarto e último, eu quero deixar para você. Servo. Jesus, o nosso exemplo de servo. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Nos diz, é um texto tanto conhecido por nós, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de, fazendo semelhante aos, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo, o quê? Obediente. Diga com seu irmão, obediência. Exemplo de servidão. Diga, obediência. Exemplo de servidão. O servo, ele obedece. O servo, ele obedece. E Jesus nos deixa esse exemplo. Ele foi muito mais do que... Ele é o paradoxo entre a realidade desse mundo e a realidade do reino de Deus. A realidade desse mundo é de domínio, é de tentar se apoderar, de tentar mostrar força, de tentar se impor sobre os outros. E Jesus faz o contrário. Ele veio para servir. Mateus capítulo 20, versículo 28 fala sobre isso. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para... O Filho de Deus não veio para ser servido. Gente, ele era tudo. Nós deveríamos servi-lo. Nós devemos dar a ele tudo. Nós precisamos entregar a ele tudo. Tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos. E no entanto ele chega e ele diz: eu não vim para te servir, eu não vim para ser servido. Pelo contrário, eu vim para te servir. E do jeito como eu sirvo, venha e siga meu exemplo. Amém? Esse é o super-homem. Jesus não é o Batman, não. Jesus é o super-homem. Mas não é o super-homem que nós vemos na televisão, não. É o super-homem da palavra de Deus. Cheio de humildade. Cheio de um coração servo. Cheio de submissão. Cheio de temor a Deus. Esse é o super-homem. Você quer ser um super-homem? Então seja um super-servo. Você quer ser um super-homem? Então seja um super-humilde. Você quer ser um super-homem? Seja cheio de temor a Deus. Você quer ser um super-homem? Obedeça às autoridades. Seja obediente. Seja obediente. Esse é o exemplo que Jesus nos deixa, a mim e a você. Aleluia. Amém? A palavra diz que, nesse mesmo livro de Filipenses, capítulo 2, que ele, achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. E a sua atitude de obediência ao Pai garantiu a ele que ele fosse exaltado sobre todo o nome, acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Mas o que eu quero ressaltar nessa noite para você é que você lembre de uma coisa: tudo começou através de uma atitude de obediência e submissão a um casal, a um homem e uma mulher, cheio de falhas, como eu e você, cheio de dificuldade, mas o Filho de Deus, ele se submeteu, e ele se tornou, e ele é
o sumo sacerdote de nossas vidas. Hebreus diz que nós podemos nos achegar ao trono da graça em Cristo Jesus para recebermos ajuda em tempo oportuno, porque Ele conhece cada uma de nossas necessidades, Ele conhece cada uma de nossas fraquezas, Ele conhece cada momento de nossas vidas, porque Ele passou por eles. Ele passou por eles. A grande diferença é que Ele passou por eles e Ele venceu cada um deles. E eu e você hoje, porque Ele venceu, por causa dele, eu e você hoje nós podemos vencer também. Amém? Aleluia. Amém, amado? Diga para o seu irmão, você pode vencer. Porque Jesus venceu. O homem Jesus venceu. Aleluia. Fica de pé comigo, meu amado. Lembre-se disso. O nosso exemplo de autoridade. Jesus, ele se submeteu à autoridade. Ele não se submeteu a um homem ou uma mulher. Ele se submeteu a uma autoridade. Ao princípio da autoridade. 2. Jesus nos deixa o exemplo de temor a Deus. Temor ao Pai. Reverência ao Pai. Se submetendo a Maria e a José, ele estava mostrando o seu temor a Deus, através daquela autoridade. 3. Exemplo de humildade. Ele foi humilde para se submeter, para obedecer aos seus pais terrestres. 4. Jesus, o nosso exemplo de servo. Imagina ele ali com José, aprendendo a obediência ao seu pai terrestre. A palavra de Deus diz, mas como você pode amar a Deus a quem você não vê? E você não amar o seu próximo, a quem você vê? Jesus, como é que você pode dizer que você serve a Deus se você não quer servir ao seu próximo? Como é que você pode dizer que você obedece a Deus se você não obedece à autoridade que Deus tem colocado sobre a sua vida? Seu esposo, seus pais, seu chefe, o guarda de trânsito. Ali na Índia nós temos tanta dificuldade porque é tanta corrupção. Os guardas de trânsito tentam tirar dinheiro de todo jeito. E às vezes dá uma raiva, dá uma ira. Mas aí você tem que baixar a cabeça e lembrar que aquele homem, ainda que seja imperfeito, ainda que seja uma pessoa sem escrúpulos, ele foi revestido de autoridade. E eu preciso entender isso. E preciso respeitá-lo. Amém? Lembre-se da autoridade. E não da pessoa que está exercendo a autoridade. Lembre-se de quem constituiu a autoridade.